O governo Collor, também conhecido como Era Collor, foi um período da história da política brasileira, iniciado pela posse do presidente Fernando Collor de Mello em 15 de março de 1990 e encerrado por sua renúncia da presidência em 29 de dezembro de 1992. O governo de Fernando Collor ficou registrado na história brasileira por ter sido o primeiro eleito diretamente após o fim da ditadura. Collor foi eleito em meio a uma disputa acirradíssima que contou com mais de 20 candidatos. Defendia uma agenda liberal e o enxugamento do Estado, derrotando o candidato petista Lula. No entanto, o governo de Collor foi um grande fracasso, e ele ficou conhecido por agir de maneira autoritária, tentando impor a sua vontade e não respeitando os ditames da democracia. Collor também fracassou no combate à crise econômica do Brasil e, após ser denunciado de envolvimento direto em esquema de corrupção, sofreu impeachment. A eleição de 1989 foi um importante momento na história do Brasil, pois foi a primeira eleição presidencial direta depois de quase 30 anos. A última tinha sido em 1960. Essa foi uma eleição solteira, entre aspas. Isto é, no ano de 1989, a população brasileira votou unicamente para presidente. O primeiro turno já contou com nomes bastante influentes na política nacional, como Leonel Brizola, Ulisses Guimarães, Luiz Inácio Lula da Silva, Paulo Maluf, Mário Covas e Aureliano Chaves. Fernando Collor, por sua vez, no início da disputa, era um político pouco conhecido. Na política usa-se a expressão outsider a candidatos não tradicionais, que tinha apenas projeção regional no estado de Alagoas por conta da influência de sua família. O Plano Collor vinha para solucionar os problemas da economia brasileira e trouxe medidas drásticas. A mais conhecida delas foi a determinação do governo de realizar o confisco dos valores depositados nas poupanças. Por ela, o governo permitiu o saque de valores de até 50 mil cruzados novos, algo correspondente a R$ 17.000 atualmente. O que não fosse sacado ou que excedesse a isso, seria confiscado pelo governo e devolvido a partir de setembro de 1991. No seu primeiro governo, o ex-presidente Lula tomou medidas mais institucionais para melhorar o investimento público em infraestrutura no país. Por exemplo, em 2004, ainda no seu primeiro mandato, Lula sancionou a lei das PPPs, parceria público-privadas. Essa modalidade de contratação tornou-se uma peça-chave para os governos contratarem obras de infraestrutura. Porém, é pelo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, lançado no começo de seu segundo governo, que o ex-presidente é lembrado na área de infraestrutura. O principal objetivo do PAC era retomar o investimento do governo em infraestrutura, porém representou uma mudança de ideologia dentro da administração federal. O gasto público, principalmente em infraestrutura, passou a ser o principal motor de crescimento da economia nacional. Entre as obras que o governo se comprometeu a investir estavam projetos de infraestrutura social, urbana, logística e energética. Os montantes de investimentos anunciados saltam aos olhos. Segundo o Ministério do Planejamento, a previsão de investimento na primeira fase do programa foi de 500 bilhões, para o período de 2007 a 2010. O PAC foi efetivo em aumentar o investimento em infraestrutura. Porém, as críticas ao programa chamam mais atenção do que seus méritos. A ideia de que o gasto público seria o motor do crescimento econômico levou a uma crise fiscal e a uma aceleração da inflação. Esses desequilíbrios fiscais e monetários explicam em parte a crise em que estamos hoje. Além disso, o PAC possui problemas claros que dificultam o cumprimento das metas de investimento. Segundo Pinheiro e Fontes, 2013, os projetos executivos são mal formulados e falhas de gestão geram custos elevados e atrasos na entrega das obras. Fernando Henrique Cardoso, também conhecido como FHC, é um sociólogo, cientista, político, professor universitário, escritor e político brasileiro. Foi o 34º presidente da República Federativa do Brasil entre 1995 e 2003. Ele nasceu em 18 de junho de 1981. Tem atualmente 89 anos. A Lei da Responsabilidade Fiscal foi sancionada por Fernando Henrique Cardoso em um período de grande estabilidade econômica do Brasil. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, é um movimento social camponês que surgiu em 1984, no Brasil. O objetivo do MST é realizar a reforma agrária, praticar a produção de alimentos ecológicos e melhorar as condições de vida no campo.
Fernando Henrique Cardoso é um defensor do modelo agronegócio, crítico da visão de mundo dos integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Ele diz que procurou tratar o MST como um dos movimentos da sociedade, por indigesto que fosse. Alguns dos objetivos do MST são a reforma agrária, justiça social, causas indígenas e quilombolas, punições dos assassinatos dos trabalhadores rurais, desapropriação dos latifúndios em posse das multinacionais, distribuição igualitária das terras, produção de alimentos nas terras libertadas e cobrança de impostos territorial rural, ITR. Itamar Franco foi engenheiro, político brasileiro, prefeito de Juiz de Fora, senador, governador do estado de Minas Gerais e o 33º presidente do Brasil. Seu legado inclui a participação na iniciativa para equilíbrio da crise hiperinflacionária que assolava o Brasil há 3 décadas, bem como pelo equacionamento da dívida mineira quando foi governador. Itamar faleceu na manhã de 2 de julho de 2011. O governo Itamar Franco foi um período da história do Brasil que teve início no dia 29 de dezembro de 1992, com a renúncia após o impeachment do presidente que estava atuando. O país vivia um período conturbado, portanto, o novo presidente procurou realizar uma gestão transparente, buscando apoio dos partidos políticos e procurando atender aos anseios da sociedade brasileira. Fernando Collor de Mello foi acusado de corrupção e sofreu um processo de impeachment pelo Congresso Nacional, se afastando do governo. Itamar assumiu a presidência em 2 de outubro de 1992, sendo aclamado em 29 de dezembro de 1992, quando o presidente Collor renunciou seu cargo. Seu governo ficou informalmente conhecido como República do Pão de Queijo, por causa do grande número de mineiros empossados na administração pública e pelo estilo do presidente. A reforma econômica veio com a nomeação de Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Fazenda. Ele comandou a equipe de especialistas que elaborou o Plano de Estabilização Econômica. O presidente Itamar Franco fez projetos de combate à miséria em 1994. Itamar Franco terminou seu governo com 41% de aprovação popular. O governo Itamar Franco registrou crescimento de 10% do PIB e 6,78% da renda por capita. Em fevereiro de 1994, para conter a crise hiperinflacionária, o governo Itamar instituiu a Unidade Real de Valor, URV, com a medida provisória, dando início ao Programa de Estabilização Econômica, que ficou conhecida como Plano Real. A Unidade Real de Valor foi a parte escritural da atual moeda corrente do Brasil, cujo curso obrigatório se iniciou em fevereiro de 1994. Para conter a inflação e preparar o caminho para a implantação da nova moeda, o real. Esse projeto foi tão bem sucedido que garantiu a presidência do seu sucessor, Fernando Henrique, nas votações seguintes. Itamar se candidatou ao governo de Minas Gerais após ter perdido seu cargo como presidente. Dilma Van Rousseff foi a 36ª presidente da República Federativa do Brasil. Ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo de presidência do Brasil e a terceira chefe do Estado do país. No período da ditadura militar, atuou como integrante dos grupos Colinas, Comando de Libertação Nacional. Nesta organização, Dilma era responsável por dar instruções sobre o socialismo, planejar ações, guardar armas e documentos. Apesar de não ter participado de lutas armadas, Dilma foi julgada por um tribunal militar sobre acusações de subversões por discordar publicamente da ditadura. Trajetório político. No Rio Grande do Sul, Dilma passa a maior parte da vida profissional e política antes de chegar à presidência. Com o marido, atuou na fundação PDT, Partido Democrático Trabalhista.
Foi assessora de bancada do PDT no período de 1980 a 1985. Ela foi nomeada como titular de secretária da Fazenda de Porto Alegre. O PDT apoiou o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Governo Dilma. A candidatura de Dilma para a presidência foi oficializada em junho de 2010. A ministra era uma alternativa à falta dos quadros do PT. Na época, os principais nomes da cápsula do partido respondiam por crimes de corrupção. Apesar da denúncia contra o PT, Dilma foi eleita pela maioria de votos. Tinha 63 anos quando assumiu a presidência em 2010, juntamente com o vice Michel Temer. A chapa vence os candidatos do PCdoB. Em 2014, ela foi eleita novamente. Impeachment de Dilma. O primeiro mandato do presidente foi iniciado em janeiro de 2001 e concluído em dezembro de 2014. Apesar da sua gestão ter sido marcada pelo descontro entre o poder legislativo e executivo, Dilma Rousseff conseguiu se reeleger em 2014. No entanto, com a conjuntura interna e externa desfavorável, a crise econômica no Brasil aumentando, a presidente foi alvo de vários ataques de seus próprios aliados, acusando de probidade administrativa. O Congresso dos Deputados autorizaram a abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Ela foi afastada no primeiro semestre de 2016 pelo Senado Federal. Em seu lugar, assumiu seu vice-presidente. O processo de impeachment de Dilma Rousseff teve início em 2 de dezembro de 2015, quando o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, deu prosseguimento ao pedido dos juristas. Com uma duração de 273 dias, o caso se encerrou em 31 de agosto de 2016, tendo como resultado a cassação do mandato, mas sem a perda dos direitos políticos de Dilma. Na justificativa para o pedido de impeachment, os juristas alegam que a presidente havia cometido o crime de responsabilidade pela prática das chamadas pedaladas fiscais. No contexto da política do Brasil, as pedaladas fiscais referem-se às práticas do Tesouro Nacional de atrasar de forma proposital o repasse de dinheiro para os bancos e autarquias, a fim de melhorar artificialmente as contas federais. As pedaladas poderiam ser interpretadas como se o governo tivesse formado empréstimo desses bancos e autarquias, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Alguns planos sociais de Dilma. A taxa de analfabetismo ficou em 8,7% em 2012, um dos menores índices da história do Brasil. O Bolsa Família é atualmente o maior programa do governo federal. 1 em 4 brasileiros recebe o benefício. Em 2013, o governo destinou 20,6 bilhões para mais de 14,1 milhões de famílias beneficiárias. A Comissão Nacional da Verdade, criada por Dilma e pelo Estado, servia para investigar violações de direitos humanos ocorridas entre os anos de 1946 e 1988 no Brasil. Algumas das suas ações eram fazer novos atestados de óbitos, confissões de torturas que aconteciam, como exemplo. 3 pessoas que participaram da estrutura repressiva do regime militar admitiram que torturaram ou viram outros agentes torturados presos, em audiência realizada pela comissão. Descobriam ocultações de corpos, descobriam perseguições militares e também teve o caso do Relatório Figueiredo. O Relatório Figueiredo é um documento de 7.000 páginas que detalha a tortura, morte e roubo de terra sofridos por indígenas durante o regime militar. O programa Minha Casa Minha Vida foi um programa de habitação federal do Brasil lançado em março de 2009 pelo governo Lula e apoiado por Dilma no seu tempo de presidência. O projeto consistia para subsidiar a aquisição de casa ou apartamento próprio para famílias com renda até 1,8 mil reais e facilitar as condições de acesso ao imóvel para famílias com renda até de 9 mil reais. O governo Sarney ficou marcado na história da República Brasileira como o governo da década perdida.
em decorrência do inexpressivo crescimento econômico do período, herdando as consequências do esgotamento das políticas econômicas da ditadura militar e das crises mundiais da década de 1970. O objetivo principal de seu governo foi conciliar a reformulação das instituições políticas em um sentido democrático, representativo e de encontrar soluções para manter uma estabilidade econômica. A expressão desse último ponto pode ser encontrada nas consequências de seus planos econômicos. A melhora das condições foi efêmera, pois já nos últimos meses de 1986 havia falta de mercadoria nas prateleiras. Empresários conseguiam burlar as tabelas de preços e vender por preços maiores. Este foi o legado deixado pelo governo Sarney na área econômica e pelo qual todos os candidatos à presidência em 1990 se dedicaram a combater. O principal desafio do primeiro governo da nova república era conter a inflação dos preços, que em 1985 chegou a 235% ao ano. A solução encontrada pela equipe econômica formada por Sarney encontra-se no Plano Cruzado, anunciado em fevereiro de 1986, cujas principais medidas eram o congelamento de preços, substituição da moeda corrente do país do cruzeiro para o cruzado, gatilho salarial, uma medida de aumento dos salários toda vez que a inflação atingisse a 20% ao mês. Inicialmente, o Plano Cruzado teve sucesso, garantindo à população uma melhoria nas condições de vida, e por outro lado, trazendo popularidade ao presidente, que além de transformar a população em fiscais de preços, conseguiu uma expressiva vitória eleitoral em 1986. Uma nova moeda surgiu, o Cruzado Novo, mas as medidas não foram suficientes para a estabilidade econômica, já que não houve mudanças estruturais na economia e em março de 1990 a inflação alcançou o recorde de 84,23% ao mês e um índice acumulado nos 12 meses anteriores de 4.853,90%. Frente a esta situação, Sarney foi obrigado a buscar apoio político entre os grupos conservadores do país para a aprovação de novos planos econômicos. Plano Cruzado II, em 1986, Plano Bresser, em 1987, Plano Verão, em 1989, com o objetivo de controlar os gastos públicos, conter a forte inflação e renegociar a dívida externa.